Qual é o seu pecado? Qual é o seu pecado? Quais frutos você tem colhido através do seu pecado? Por que parece que a gente não consegue se livrar do pecado? Por que eu e você às vezes estamos lutando contra algo que nós às vezes nem sabemos como vencer? Talvez assim como eu, você tenha essa mesma sensação de que nós estamos tentando lutar contra algo que no fim das contas parece ser grande demais. Mas antes de começar, eu quero que você reflita, qual é o seu pecado? E diante disso, eu quero que você entenda hoje, de uma vez por todas, o paradigma por trás do pecado e como você pode vencer isso. Como você pode, a partir de hoje, a partir de ações, vencer isto e começar a viver uma vida santificada em Cristo. Se você não me conhece, meu nome é Nicolas Aquila e nesse canal eu trago as boas novas do reino para poder edificar sua vida. Eu quero dizer que no final desse vídeo eu desenvolvi aqui tarefas para você aplicar na sua semana. E isso realmente está muito bom, muito edificante. Se você quiser acompanhar comigo a leitura, acompanhe lendo Romanos no capítulo 5 e também o capítulo 6. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu quero que você entenda uma coisa, que nós somos justificados mediante a fé, não mediante obras, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Mas o melhor de tudo é que através disso nós temos paz com Deus. Eu não sei se você é cristão, ou até mesmo se você é cristão, mas às vezes não tem um relacionamento com Deus, de devoção, ou até mesmo já teve uma experiência com Deus. Mas cara, eu já tive experiências e todos os dias, na verdade, eu vivo momentos com Deus e, sabe, você ter paz com Deus é tão bom, cara. É tão bom você ter paz com Deus. Eu não sei se você está me entendendo. Tem pessoas que vão entender, tem pessoas que eles não conseguiram ainda ter essa paz com Deus. Mas se você, assim como eu, já teve uma experiência onde você sentiu paz com Deus, você vai entender o que eu estou falando. É tão bom você ter paz com Deus. É tão bom você ter um momento com Deus. Por conta de Jesus, nós temos esse acesso ao Pai e conseguimos ter paz com Deus. E isso é maravilhoso. E o pecado que você e eu estamos cometendo, porque somos todos pecadores, ele faz com que essa paz com Deus não seja em sua plenitude. Por mais que aqui na Terra nunca estaremos 100% em paz, somente na eternidade, quando nós acabamos errando e pecando, essa paz com Deus acaba sendo tirada de nós. Então pode ver isso na prática. Quando você peca, quando você erra, o seu espírito ele grita e ele não fica em paz, ele fica agitado e ele fica mal. Essa paz com Deus é tirada de dentro de nós por conta do pecado. E o acesso ao Pai que nós temos hoje nos dá essa paz. E é por isso que eu e você não devemos pecar, porque além de nós não termos essa paz com Deus, nós vamos estar nos afastando do Pai. E o que me chama a atenção também nesses versículos é a perseverança e esperança que você consegue adquirir através da experiência. Então entenda que as tribulações que você passa, e vamos levar em consideração também que as tribulações podem ser devido aos nossos pecados, elas vão trazer a nós uma experiência ruim, porém no fim das contas, isso é convertido em perseverança e esperança. Perseverança porque você não pode desistir de continuar se santificando. Você e eu, por mais que somos pecadores, nós não podemos desistir de continuar olhando para o alvo que é Jesus, perseverando em uma esperança viva e em uma única esperança. Nós devemos estar unidos na mesma perseverança e esperança, que é Jesus. Esse é o primeiro ponto. Eu quero que você comece essa mensagem entendendo isso. E antes de prosseguir, eu quero te fazer uma pergunta. Em quais áreas da sua vida você vem permitindo que o pecado tenha influência, mesmo sabendo que você foi justificado por Jesus Cristo,
Reflete nessa pergunta. Em quais áreas da sua vida hoje você vem permitindo que o pecado ele tenha influência? Ele sabe, ele ainda está ali. Ele ainda está ali. Mesmo você sabendo que foi justificado por Jesus Cristo, que você tem esse acesso, você pode ter paz com Deus, que essa perseverança, essa esperança, ela é viva em você por conta de Jesus. Quais são essas áreas? Começa a refletir. Ainda em Romanos, no capítulo 6, no versículo 1, ele diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida? Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu já está justificado do pecado. Essa leitura, ela reflete a questão do batismo. E o batismo é a morte do velho homem, da sua velha natureza. Ou seja, você morre para o pecado. Você morre para o pecado e você nasce para Cristo. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. O que me chama a atenção é que Paulo ele faz uma pergunta confrontativa, que ele diz assim: como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Aqui ele se refere ao batismo. Se você hoje já foi batizado, faça essa pergunta para você: cara, como que eu ainda vou viver no pecado se eu já morri para ele? O batismo simboliza isso. O batismo simboliza a sua morte para você nascer de novo em Cristo. Então aqui ele fala, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ele faz uma pergunta. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. E aqui ele finaliza dizendo assim: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Capítulo 6 tem uma parte aqui, cara, que Paulo dá uma lapada que, cara, isso aqui é bom demais, ó, eu vou ler aqui para vocês. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui é muito bom. Paulo realmente ele dá uma lapada em nós aqui. Ele fala assim: que frutos vocês colheram? Então considere isso. Quando você e eu somos escravos do pecado, se faça essa pergunta: que fruto você está colhendo? Que fruto eu e você estamos colhendo? A resposta, sabe qual que é a resposta? Aqui ele vai dizer: somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Então, sabe quando você peca, você erra e você sente essa turbulência dentro de você, você sente, sabe, uma sensação mesmo de aflição. Esse é o fruto que você está tendo agora. É isso aí que você está colhendo agora. Mas ele continua, porque o fim delas é a morte. Então você está tendo uma breve experiência, mas o fim é a morte. O fim é a morte. Mas ele diz assim, que quando nós somos libertos do pecado, nós somos transformados em servos de Deus. A questão aqui que eu quero que você entenda é que por mais que você tenha seus pecados, seus erros e problemas, o seu erro cometido não importa tanto quanto o que fazemos depois.
Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual é o seu erro, qual é o seu problema, mas eu tô aqui para te falar uma coisa. O erro que você cometeu, ele não importa tanto quanto o que você vai fazer depois dele. Então preste atenção nessa frase. E eu vou te dar um exemplo bíblico disso. Se você olhar na história da Bíblia, Saul, que era um rei de Israel, ele foi desobediente, insubmisso, arrogante. Davi, que também foi rei, ele aproveitou da sua posição como rei para matar Urias. Ou seja, ele encobriu o seu adultério com Batseba, né, que era esposa de Urias. 2 reis, os 2 cometeram erros, os 2 cometeram pecados, os 2 erraram com Deus. E aí o que é interessante, né? Que a grande diferença não está na gravidade do pecado. Não está na gravidade do pecado. Sabe aonde está a grande diferença? A diferença está no que eles fizeram depois que eles pecaram. Saul, por exemplo, ele pediu desculpas, mas ele justificou-se e procurou manter seu status sem abandonar seu pecado. Agora Davi não. Davi ele se quebrantou, ele arrependeu-se e ele se derramou diante de Deus, ou seja, ele entregou seu coração para Deus e ele pediu misericórdia de Deus, ele se arrependeu, se quebrantou, enquanto Saul foi diferente. Saul, ele tentou se justificar e no fim ele procurou manter o seu status. Ele procurou manter e sem abandonar ainda o pecado, ou seja, a grande diferença não está no que você está errando, sabe? No seu pecado ou no meu, isso não há diferença. A diferença é o que você vai fazer depois do seu pecado. Assim como Davi, assim como Saul, quem você quer ser, quem você quer se tornar. Eu vou dar outro exemplo aqui também. Judas e Pedro. Você consegue perceber o que cada um fez depois de pecar. Você consegue perceber exatamente as ações deles. E assim também cabe a nós. O que você vai fazer depois de você pecar? Você vai continuar vivendo uma vida como se tudo tivesse normal, como se nada tivesse acontecido, ou você vai procurar se santificar, se consertar, você vai se derramar diante do Senhor, você vai se quebrantar, você vai se arrepender. Porque você comete erros, e muitos erros, mas você não chega com o coração quebrantado diante de Deus. Logo, você está com o espírito de orgulho, soberba. E isso faz com que você caia. Salomão já dizia, isso vai fazer com que você caia. O orgulho precede a queda. E às vezes um coração orgulhoso é porque você acha que está certo ou acha que está tudo bem. Então Deus não consegue trabalhar nesse coração endurecido. E você acaba fracassando. Você acaba caindo. Então o fato é que eu e você vamos pecar. E será assim, infelizmente, até o dia da nossa morte. A questão é o que você vai fazer depois que você pecar. O que você vai fazer depois de pecar? Você vai ser como Saul, tentando se justificar, manter seu status? Ou você vai ser como Davi, você vai se quebrantar diante de Deus? Você vai se derramar aos pés da cruz e vai pedir perdão, vai buscar ser melhor. A questão, pessoal, é que você reconhece às vezes que você está pecando. Você sabe. Assim como Davi, você acha que Davi não sabia que o que ele tinha feito era errado com Urias? Você acha que ele não sabia que o que ele fez ali foi algo ruim? A questão é que, a grande questão, pessoal, é que eu vejo que, às vezes, você sabe que está fazendo algo ruim, você sabe que está cometendo um erro. O que você precisa são pessoas como eu que vão te dar um chacoalhão, que vão te falar, ei, calma aí, meu amigo, você está indo para o lugar errado. E é por isso que é tão importante você estar em um ambiente onde as pessoas estão te influenciando positivamente, estão te guiando, estão falando assim para você, olha meu amigo, esse caminho que você foi errado, pede perdão, pede desculpa, se arrepende e vai agora para o caminho certo. Por isso que é tão importante você estar numa congregação, por exemplo. Eu sei que tem pessoas aqui nos comentários, e sempre vai ter, que não gostam de igreja, que abomina igreja, que odeia igreja, mas eu tô aqui para falar uma coisa, cara. O melhor lugar que você poderia estar é lá. Ou você prefere estar no mundo?
onde ninguém te ajuda, ninguém te aconselha. Ah, mas na minha igreja é isso. Ah, mas na minha igreja é aquilo. Meu irmão, em todo lugar que você for, vão ter pessoas que vão estar com problemas piores do que o seu, vão ser pessoas que às vezes vão estar passando por dificuldades até mais extremas que você. Afinal, pessoal, é igual eu já falei esse exemplo. Quando você vai numa academia e você vê um monte de gente obesa, você não fica surpreendido, afinal, lá é o lugar disso. Na igreja é a mesma coisa. Pensa que é um monte de pessoas que estão doentes e digamos que é lá um hospital, é a mesma coisa. Então, às vezes você não gosta disso, mas é lá o lugar onde você vai ter pessoas que vão ser líderes espirituais, pastores, mentores que vão te ajudar e vão falar o quê? Ó, esse caminho aqui é um caminho bom, esse caminho não é um caminho bom. Isso é muito importante, pessoal. E se você vê Saul, por que Saul caiu? Porque exatamente ele foi contra isso, ele foi desobediente, insubmisso, arrogante. Então, se você quiser ser como Saul e ir no caminho da perdição, quiser fracassar, quiser cair, continua sendo desobediente, continua sendo insubmisso, que você vai ver onde você vai parar. Agora, se você quiser ser como Davi, um coração quebrantado, que escuta os outros, porque aqui no caso ele escutou o profeta Natan, ele escutou, ele decidiu escutar o profeta Natan, que foi usado por Deus, e depois ele foi até Deus, pediu perdão, se arrependeu. Então nós vemos uma diferença de um coração humilde e um coração orgulhoso. Às vezes você pode até estar errando, estar pecando, mas você tem esse coração orgulhoso. Você não abre o seu coração para alguém e fala para alguém assim, olha meu amigo, eu estou pecando nisso, eu estou errando nisso, esse é meu pecado, esse aqui está sendo meu fardo, esse aqui está sendo meu erro. Às vezes você não chega e alguém fala assim, olha, tá difícil nessa situação aqui. Comece a abrir teu coração, procure em pessoas, você tem a minha aqui, você também tem várias pessoas nos comentários também. Procure em pessoas, sabe, para você conversar, procure uma igreja, procure pessoas que estão nesse caminho. Fortemente recomendo uma igreja, lá é o lugar para isso. E entenda esses princípios que eu falei aqui para você hoje. Porque a partir disso, você vai começar a viver algo novo, eu tenho certeza. E eu falei para vocês no começo do vídeo que eu tinha uma coisa especial para vocês aqui, né? E é o seguinte, eu tenho uma tarefa que vocês vão fazer essa semana. Hoje é dia 2 de junho, eu tô gravando uma segunda-feira. Essa tarefa aqui é muito boa. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler Romanos 5 e 6, tá? Então leiam Romanos 5 e 6. E depois escolham uma frase ou um pequeno versículo, tá? Que resume o que significa ter paz com Deus e viver uma nova vida em Cristo. Então leiam Romanos e procurem aqui versículos que tenham um significado de paz com Deus ou viver uma vida nova em Cristo. Tá? Não precisa ser só nesse aspecto, mas pode procurar aqui versículos que você gosta, que você achou interessante. Você pode usar, por exemplo, Romanos 5:1, que diz temos paz com Deus. Romanos 6:11, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então você pode procurar esses versículos aqui em Romanos. E a segunda coisa é, você vai pegar esses versículos, vai escrever num papel, tá? Escreve num papel, ou num pedaço de papel, num cartão. E depois você vai colocar isso aqui em um lugar visível, aonde você pode ver todos os dias, tá? Pode ser na sua mesa de trabalho, geladeira, espelho do banheiro, no seu escritório, para você se lembrar, a partir de hoje, da sua nova identidade em Cristo durante a tua semana. Então esse aqui é um exercício para quando você está naqueles dias que você está pensando em pecar, você está sendo tentado pelo inimigo. É aquele dia que você vai pegar e vai olhar para aquele versículo e falar assim, cara, é por ele, é por isso aqui. No meu caso, eu coloquei Romanos 6:1, que diz assim, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E nesse aqui eu coloquei, fui crucificado com Cristo. Eu vou colocar exatamente aqui na minha frente, aqui no lugar onde eu estou gravando o vídeo, bem aqui. Para todos os dias, eu e você, ao acordar, ao levantar, quando formos começar nosso dia, nossa rotina, nos lembrarmos disso, de que a partir de hoje, que o seu pecado não é aquilo que faz parte de você, porque você agora é uma nova criatura. Então, eu coloquei aqui, fui crucificado com Cristo. E até recomendo vocês colocarem essa frase, fui crucificado com Cristo. Para você lembrar mesmo da crucificação de Cristo, a dor que ele passou. Que você foi crucificado com ele. E que a partir de hoje, eu e você possamos ver uma vida de santificação, possamos ver uma vida onde o pecado já não faz parte de nós,
que a gente possa ser morto para o pecado, a gente possa morrer mesmo, sabe? A gente possa... Eu digo uma coisa que é o seguinte, todos os dias você tem que pegar e afogar o velho homem, entende? É como se fosse um galão d'água, assim, um balde d'água gigante, assim, né? Um galão d'água. Aí você pega e o velho homem tá lá dentro. Todo dia você tem que afogar aquela pessoa. Volta para baixo, volta para baixo. Volta para baixo, que o novo homem ressurge, a nova identidade, a nova pessoa em Cristo, e você vive a sua vida. Pecou, se arrepende, vê o que você fez de errado, se quebranta diante do Senhor e, cara, bora pra cima. A vida não acabou, continua. Vamos procurar se consertar e fazer aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui nos comentários o que te chama a atenção nesse vídeo, algo que você possa compartilhar para os seus irmãos aqui na fé. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe.